nós abrimos uma empresa aqui também na cidade de Ourinhos, e eu tenho um orgulho muito grande de ser o cofundador da empresa, que é o Grupo Uniplan, Grupo Uniclan, junto com minha mãe. Tá. Por quê? Naquele momento, naquele processo, nós sempre utilizamos o SUS, e minha mãe falou, puxa, vamos tentar, minha mãe empreendedora, mas sem dinheiro nenhum, com fé e coragem, pegou o sofá da sala de casa e fomos abrir uma empresa. O primeiro prédio da empresa foi na rua Benjamin Constant, abaixo da Praça da Santa Casa ali. O imóvel nós alugamos, nós mesmos fomos lá, eu, minha mãe e meu tio, começamos a empresa com 3 pessoas, fomos lá para pintar, para reformar, nós que fomos colocar a mão na massa, porque não tínhamos condições de contratar ninguém, e iniciamos um sonho de ter uma empresa que pudesse cuidar de vidas, que pudesse cuidar de pessoas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é ter um propósito de vida. E o propósito da vida da minha mãe sempre foi querer cuidar, querer ajudar, querer ser o amparo para quem estivesse do nosso lado. E a empresa nasceu com esse propósito, de ser um legado, de ser um amparo, um apoio, uma ajuda, um auxílio para as pessoas que precisassem. Então nós iniciamos lá, que também, Donai, foi mais uma fase de muito crescimento e muito aprendizado. Eu respeito muito, Donai, os empresários, os empreendedores, que geram renda, que geram emprego, que diversas vezes empregam famílias, famílias dependem das empresas. E quando nós iniciamos a nossa empresa, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos condições, e eu me vi aprendendo a resiliência. Eu me vi ali na necessidade de aprender com a adversidade. Por quê, Donai? Nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos condições financeiras, e nós iniciamos a empresa com um sonho e com um propósito. Acontece que a conta chega, a despesa vem. Não importa se o propósito é belo, mas se você não tiver de condição de pagar, a despesa vai estar aí, você tem que dar um jeito. A verdade é que nós ficamos com mais de 9 meses de aluguel atrasado, porque não tínhamos condições de pagar o aluguel sequer do imóvel que nós estávamos, não porque não queríamos, mas porque não conseguimos. Eu trabalhei mais de 3 anos sem salário, porque a empresa não conseguia pagar suas necessidades, suas contas, muito menos o nosso salário. Da minha mãe, do meu tio. E eu, naquele início da empresa, precisava ser o cobrador, o vendedor, como nós trabalhamos também com o segmento funerário, agente funerário. Então, eu precisava fazer tudo na empresa, porque a empresa éramos nós. Mas foi um momento de um crescimento inigualável. Foi uma experiência que eu passei muito rica. E eu me recordo que teve uma ocasião que eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu não estou aguentando mais, porque a gente está aqui, está trabalhando, já estamos há anos aqui, a coisa não vai, a coisa parece que não é para ser. E ela falou, Caio, você tem todo o direito de me abandonar, mas eu vou ficar roendo esse osso até o fim. Nossa. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vou largar minha mãe, né? Nós vamos ficar juntos até o fim, nós estamos aqui nessa, e vamos ficar até o fim. E um carro único que nós tínhamos para trabalhar, que uma funerária precisa de ter um carro para o trabalho, para o translado, o oficial de justiça veio e levou embora o nosso único carro de trabalho. Então, nós tínhamos tudo para não dar certo, a nossa empresa, o nosso sonho, né, de querer ajudar as pessoas. Mas o que sempre nos manteve em pé foi o nosso propósito. E ali eu aprendi muito com a minha mãe, e por isso a minha mãe continua viva. E o legado dela sempre continuará vivo em nós, com minha família, com os meus irmãos, e na instituição, que é a nossa empresa, que é dar continuidade a esse legado, a esse propósito. E não desistir, né, jamais. Ela tem uma frase que a gente carrega para o resto da nossa vida, né? E que, entre tantas outras que ela nos ensinou, devemos acreditar na vitória, mesmo nos instantes onde o nosso raciocínio lógico nos induz a crer na sua impossibilidade. Nossa. Então nós devemos agarrar na vitória, crer independente da circunstância, da adversidade, continuar acreditando na nossa vitória, porque no final Deus sempre vai honrar a nossa fé. A gente precisa fazer a nossa parte, porque Deus sempre irá fazer a parte dele. Então, eu sou muito grato, Donai, pela minha trajetória, por tudo isso que eu passei, que não foi um livro que me contou, ou não foi alguém que disse que eu teria que passar.
a vida me proporcionou, a família, as circunstâncias, Deus me colocou para viver tudo isso. Então, essas dificuldades todas, essas necessidades que nós passamos, adversidades, eu não tenho dúvida que foram me forjando, foram me formando para eu ser o homem que eu sou hoje, o pai, o esposo, o empresário, o empreendedor, o homem público. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que eu fui e continuo sendo forjado, mas para que eu possa honrar o propósito que Deus tem na minha vida. E claro, que todos nós temos um propósito, Deus tem um propósito para a vida de todos nós, mas eu sou muito grato, Donai, por tudo aquilo que eu já pude viver e experienciar, que me tornou ainda mais forte para estar aqui e para dar continuidade a esse propósito lindo que Deus tem para a minha vida e para a minha família.